Hoje uma presença ilustre nesse programa de altíssima categoria, trazendo um pouco da filosofia pra gente, trazendo um pouco de conhecimento e um papo muito bacana, muito gostoso. Está aqui o nosso querido professor Luiz Felipe Pondé, com lançamento. Tá aqui o livro na minha mão, tem o lançamento e tem o curso. A Existência no Século XXI. Vai ser um curso via Zoom que vai até o dia 30 de novembro. Começa quando o curso, professor? Começa hoje. Começa hoje, tem que se inscrever lá no canal, no seu canal. 19 horas começa a aula, das 19 às 20. E é geral, pode. Onde é que se inscreve? Que ninguém colocou nada aqui para link. Se inscreve nas minhas redes sociais, né? Tá. Coloca Luiz Felipe Pondé, vai aparecer alguma coisa. Então tem esse curso que vai de hoje até... Vai hoje até a última quinta-feira de novembro. São terças e quintas ao longo de novembro, das 19 às 20 horas. Muito bem. Ao vivo no Zoom. Tem um momento para perguntas, a gente pode conversar dentro desse tempo da discussão, hein? Bacana, levando conhecimento, cultura, para quem é curioso, para quem gosta de... Emílio, a ideia do curso, primeiro curso que a gente vai fazer ao vivo no Zoom, né? Normalmente a gente grava os cursos e tal. A ideia do tema é assim, a gente vai abrir com uma aula em que a gente discute o tema da ansiedade e da angústia, tipo assim, num papo contemporâneo. Mas a diferença do curso, a minha ideia foi fazer um recuo e apresentar filósofos que discutiram angústia e ansiedade. Ou seja, levantar um pouco o nível da conversa, do cotidiano e falar, olha, esse tal filósofo falava isso, o outro falava aquilo, cada aula dedicada a um deles. Muito bem. E hoje nós estamos homenageando você e os filósofos. Os três tenores. Os três grandes aqui. Tenores. É o Pavarotti. Isso. E também o professor Barros também, que sempre dá colher de chá aqui, mas hoje... Clóvis, né? O Clóvis, o professor Olha, Clóvis, que tá sempre dá uma colher de chá. Aqui E eu vou dizer uma coisa pra você, ô Pondé. Você sabe uma coisa que eu acho bacana? É de vocês terem levado esse conhecimento, o conhecimento acadêmico, para toda a galera através de rede social, através disso. Eu acho que isso não tem valor, porque se hoje você entrar em Pondé, em Cortella ou em Karnal, você tem, não sei quanto, mas deve ser 100 ou 200 vezes mais do que visualização, do que em Unicamp, do que em USP ou do que em qualquer outra coisa. Então é uma democratização do pensamento e o talento de vocês e o jeito que vocês falam, simplificando, que é muito obrigado. Eu acho muito bacana isso, parabéns. Cara. Então parabéns a vocês, é uma homenagem que a gente faz para vocês, porque a gente acha muito legal. Eu e os meus colegas. Receba com carinho. Obrigado. Popularizamos eu a acho filosofia muito bacana isso, poder compartilhar aqui com a nossa audiência, que é uma coisa difícil, né? A gente sabe que a academia tem uma certa inércia, né? Assim, o processo todo aí, às vezes, são poucos alunos que têm acesso, tem uma linguagem técnica típica em que a gente se comunica e escreve. E esse trabalho que a gente começou a fazer, tudo mais ou menos sem querer, o meu caso específico começou quando eu fui para a Folha, especificamente. Pouco antes, quando eu estava no Estadão, nos anos 90, eu comecei a escrever, entrevistar filósofos e tal, quando eu estava na França, no doutorado. Mas quando eu comecei a assinar a coluna da Folha semanal, em 2008, aí veio essa inserção toda derivada daí. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o trabalho que a gente faz, cada um no seu nicho, com seus temas e tal, a gente tem um repertório construído profissionalmente e a gente tem, por uma série de razões, inclusive por uma questão de temperamento, de jeito e tal, a gente pega esse repertório e oferece ele numa linguagem simples, direta, ocupada com questões que ocupam as pessoas reais, mas sem negociar o conteúdo. Acho que é essa questão
específica. Mas é uma grande contribuição que vocês fazem aí para todo mundo. Muito bacana, por isso que a gente sempre gosta de divulgar aqui. Posso fazer uma pergunta? Pois já não, Cortella. Pois não, Cortella. Deste grande livro, que já tive o prazer, é claro, de ler. E eu quero falar da nota 18, que você diz que o fracasso humaniza. Mas eu queria saber de você se é depois do sucesso ou antes, se ele prepara as pessoas para o sucesso. Então, obrigado pela sua pergunta. Muito bonita. Colega, né? Então, assim... Que viagem. Aquele tom de voz do Cortella, né, que ele pega. Então, assim, olha... Essa frase, o fracasso humaniza, ela tem uma história aí. Agora é o seu. É hora da babá. Eu escrevi pela primeira vez em colunas da Folha, né? E ela significa o seguinte: quando você tem muito sucesso, você tende a achar então que o mundo é igualzinho como você pensa. Há um processo de crescimento do ego, normal. Você começa a achar que todas as ideias que você tem são maravilhosas. Você começa a perceber que grande parte das pessoas não tem sucesso igual. E isso normalmente levará você ao que a gente pode chamar de desumanizar, né? Você começa a achar que você nunca vai sofrer. Você começa a achar que você nunca vai fazer uma cagada, certo? E... quando eu falo o fracasso humaniza, e a sua pergunta é muito bem-vinda, quer dizer, só vale se você já teve sucesso e depois fracassa? Não, acho que não. Agora, tem um quê relacionado ao sucesso mesmo. Como aquela anedota que se conta aqui em Roma, quando um general entrava por Roma e tinha vencido uma porrada de gente, era aclamado, e a população de Roma gritava. Imagina você entrando em Roma, centro do mundo, daquela região, e todo mundo gritando. Imagina quanta riqueza, sei lá, quantas mulheres você ia ter, porque você estava no topo do mundo e tal. E aí, alguém chegava no seu ouvido, né? Essa é a anedota, de que alguém falava no seu ouvido assim, ó, lembra que você é pó. Porque na hora, imagina, né? Então essa frase, ela tem um pouco esse sentido aí. Agora, eu não acho que é só no cenário de alguém que tem sucesso e, portanto, tem que lembrar que pode fracassar. É no cenário geral. Por exemplo, quando você envelhece, você começa a iniciar um fracasso fisiológico. Aí você se torna mais sensível ao sofrimento físico dos outros. Certo? Certo. Então, não acho que é só num ambiente do sucesso, mas eu pensei ela primeiro nesse ambiente, mas ela vale na vida como um todo, eu acho. Todo. Muito bem. Principalmente hoje que todo mundo vem de sucesso por aí, né? Sim, essa mentirada do cacete. Excelente pergunta, Cortella, parabéns. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Professor, sobre o metrô Ana Rosa ou não? Não, nossa palestra vai ser na Noruega no final do mês. Não esquece disso, coloca dia 30. Ele tava no piano. Eu queria falar, tava tocando Beethoven. Eu queria falar sobre o sucesso, que eu já li o seu livro, muito bom. Li em 2 dias, porque eu sou muito rápido. Eu queria saber se o sucesso também é um como é que eu posso dizer? O sucesso é uma questão de escravidão. Você procurar o sucesso eternamente, você é um escravo dessa busca. Queria que você dissertasse sobre isso. Olha só, veja só. Você viu que eu li o livro, né? Não, olha só. Ele está interpretando o Karnal, certo? Sim. Então há um humor. Há humor na questão. Bela análise. Só que a pergunta que ele fez é uma pergunta, assim como a do caro colega Cortella, são perguntas altamente procedentes. Né? É claro. Sim, o formato é assim, mas o conteúdo da pergunta é altamente procedente. Fantástica. Né? Então, assim, se o sucesso é a escravidão, sem dúvida. Assim como as redes sociais em geral. Perfeito. Você querer aumentar o engajamento continuamente, você querer resultado, querer números, é uma das coisas que enlouquece em redes sociais, é porque é muito metrificado, né? Você tem números precisos, é uma aritmética a favor do seu desespero. E aí tem uma temática, uma questão que é a seguinte: quanto mais sucesso você tem, mais sucesso você tem que ter. É que nem o PIB, não pode parar de crescer. Né? Então, há essa escravidão no sentido macro, mas também é uma escravidão pequena ali no sentido psicológico micro do dia a dia. Eu consegui mais, não consegui, porque eu não consegui, será que eu vou conseguir, será que eu vou crescer, será que eu dou conta de todas as demandas? Aí entra em moda burnout,
fica todo mundo falando que tá esgotado. E aí vai fazer curso para não ficar esgotado e o curso esgota, porque eu não conheço fórmula mais terrível para combater a ansiedade do que fórmula que gera ansiedade e você combater a ansiedade. Sensacional. Dando Eu acho que spoiler sim. do seu livro na página 135, a pergunta aqui que eu mesmo coloquei: dinheiro compra felicidade e amor? Interrogação. Você cita Nelson Rodrigues e faz um belo passeio sobre comprar a felicidade e comprar o amor. Compra? Então, essa é uma pergunta clássica do Nelson Rodrigues, né? E assim, eu não vou lembrar exatamente o que eu escrevi aí, porque eu esqueço tudo que eu escrevo. O amor ele fala que compra. Eu esqueço tudo que eu escrevo. Aí ele falava que o amor compra tudo. O dinheiro, o dinheiro né? compra Até tudo, amor sincero. até o amor verdadeiro. O Nelson falava isso. Que a força do argumento... compra até o amor verdadeiro. Compra até amor verdadeiro. A força do argumento do Nelson é justamente esse até amor verdadeiro. Isso. Porque a ideia normal é que o dinheiro compra amor falso. Que a pessoa tá por interesse. Isso. Só que a afirmação do Nelson, ela pressupõe de que o dinheiro é capaz de gerar certas condições materiais prévias, que você pode associar, por exemplo, a, sei lá, classe executiva. Uma bela viagem. Uma bela viagem, Comer uma trufas. casa de charme, comer coisas sofisticadas e tal. E que essas condições materiais prévias, elas podem pôr em marcha uma experiência afetiva verdadeira. É isso que o Nelson quer dizer, né? Então, é possível dizer que alguma medida, sim. E o Nelson era escatológico, ele era hiperbólico, ele exagerava os argumentos para chegar no que ele queria dizer, mas ao mesmo tempo permanece sempre a sensação de que se você é a pessoa que bancou a ida ao roteiro de charme na França, a classe executiva, se você é a pessoa que bancou, mesmo que a outra pessoa viveu uma experiência de afeto que desabrochou pela beleza estética do ambiente e digamos assim, do silêncio, que hoje em dia você ficar a sós em silêncio com alguém já é um luxo, né? Sempre tem algum idiota gritando perto de você. Então assim, a pessoa que bancou talvez fique sempre em dúvida. Puta, será que foi só porque eu tenho dinheiro? Então acho que é uma questão irresolvível. Mas no meio de campo, em alguma medida, é mais fácil, de repente, você se apaixonar aí do que se apaixonar pegando 8 horas para Praia Grande. Perfeitamente. Ô Pondé, tem muitas questões irresolvíveis, né? Tem muita coisa que não tem solução. Tem. E por que a gente não aceita as coisas que não têm solução? Por exemplo, hoje em dia as pessoas não aceitam mais a morte, que é algo inerente da vida. É a grande certeza da vida. Impostos também. Impostos também. A morte e impostos. Mas alguns conseguem fugir dos impostos. A morte não dá para fugir. A grande certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia, não é? Você sabe, você nasceu, você vai morrer, não tem jeito. Tá lá. Sim. Mas parece que porque, tinha religião, tinha outra vida, tal, não sei o que, a gente aprendeu outro jeito, depois veio a secularização, a ciência, e a ciência parece que você é uma máquina, que você vai chegar, o médico vai falar, isso aqui é um defeito. Tanto é que a gente fala, nossa, morreu? Como ele morreu? Porque morre. 90 anos e morreu de repente. É um pré-requisito, tá vivo. Da idade. Por que aconteceu? Qual foi o processo de não aceitar mais que a gente é finito, que a gente vai pro saco? Olha, acho que dá para dar pelo menos 2 respostas para essa questão, que eu acho que são válidas. Na diferença histórica a qual você se referiu, secularização e tal, afastamento da religião, há uma questão que é o seguinte: as pessoas começaram a viver mais, a tal da longevidade. Para alguém dizer, morreu com 90 anos, né? E isso aparece, por exemplo, na percepção de idade. Quando você estava no século XIX, a literatura francesa descrevia a mulher de 30 anos como uma mulher que estava com 30 anos, não casou ainda, fudeu. Sim. Certo? Se você pegar essa idade hoje, não seria 30 anos, seria 50 de repente. Ou 45, para usar o argumento como uma régua clichê, né? Quando você tinha alguém com 30 anos, há 300 anos atrás, e morria com 30 anos, era chocante, mas hoje seria muito mais.
morrer com 30 anos. Então, você empurra, 50 anos ainda é jovem, e você vê, por exemplo, pessoas com 50 anos, 60 anos, usando roupa tal, com a percepção, com um visual tal, com opções de vida que provavelmente não teria. Por exemplo, uma mulher de 60 anos ou um cara de 60 anos era visto como um vovô e uma vovó. Velhinho. Certo? É. Então, que não deixa de ser verdade, né? Não, continua sendo verdade. Que tem os mais velhinhos agora, né? Você tem os de 80, neo-idosos, como de alguém 90, fala. de 100 anos. Neo-idosos. De 50, mas não é 70, bom. A boa idade. É idoso, mas não é tanto. Por quê? Porque tem chance de ter mais saúde, você tem algumas pessoas que ainda têm possibilidade de participar da cadeia produtiva, que é uma forma de dignidade absoluta no mundo contemporâneo. Você gera riqueza, você gera trabalho. Então você não é o vovô, você é fulano que está inserido em tal cadeia produtiva e faz tal coisa e continua tendo valor. Então acho que tem isso, sabe? Um processo histórico de ampliação da longevidade, de melhoria das condições sociais e de saúde, que afastou a percepção da morte, que você morria em casa. Hoje você morre em hospital, né? Hoje morrer em casa é um puta pepino do cacete. Se você não tiver amigo médico, isso vai parar, vai ter que parar no legista. Vai investigar. Certo? Vai se investigar, é um puta pepino do cacete. É anormal. O normal é morrer longe, distante, morrer de forma profissional. E eu acho que tem uma outra coisa, Emílio, que é o seguinte. Aí é um antropólogo americano falecido já, chamado Ernest Becker, tem um livro primoroso chamado Negação da Morte, maravilhoso, um livro de 74, em que ele faz uma análise, e a hipótese dele, que é muito interessante, é a seguinte: ele usa psicanálise e tal, darwinismo, é que aqueles que ficavam o tempo inteiro pensando na morte, que ainda existem, e ficavam o tempo inteiro com consciência da morte, não conseguiram reproduzir tão bem e sobreviver tão bem. Então a hipótese dele, que ele chama de negação da morte, que é o pessimista. É o pessimista cara pessimista, vive menos. É o melancólico, é o deprimido. Mas isso está na moda. A maioria sobrevive. Hoje está na moda ser infeliz. Então, mas publicamente é espetacular. As pessoas abraçam atrai, mais. né? Você tende a procurar mais, receber mais abraço, mais gente que adora mais você. curtidas. Bom, desde sempre, isso vale para economia, acho que vale para qualquer campo da vida, o ser humano se compara. Então, todas as noções são comparativas. A própria o Miles Davis, na música, falava que ele ficou famoso na época que se tocava muita nota por fazer um som com menos nota, em uma das fases dele. Você acha que... E aí, se a gente olhar por esse prisma, a gente melhorou a estimativa de vida, qualidade de vida, acesso a entretenimento, mas as pessoas estão mais infelizes, assim. Você acha que o segredo é você ficar numa bolha onde você é o comparativamente melhor dessa bolha? Sei. Que você consegue se comparar com os outros e ficar melhor. Porque é natural. A comparação faz parte do ser humano. Não há dúvida de que quando você, por exemplo, é reconhecido como alguém que tem mais méritos ou teve mais sucesso, você estabelece uma situação em que você se olha e diz, não, eu estou melhor do que eles, né? Mas sabe, também assim, eu acho que isso não é tão evidente porque não sei se isso pode levar você a um auto-reconhecimento e uma autoestima alta no sentido de, porra, eu sou fodão. E você vê isso em comunidades, às vezes. Total, você vê isso em universidade. É um ambiente... que o cara é a cabeça daquele lugar que pode ser até pequeno, depende da comparação. Só que ele vai ser super odiado. Essa é a questão. Esse é o preço pelo sucesso. É insuportável conviver com uma pessoa que aparentemente é melhor do que você. Em tudo. E tem gente que gosta de ser melhor em tudo, né, Cefa? Eu vou fazer insuportável. Me perdoe, eu vou fazer um break rapidinho só para a Rede Jovem Pan. Estamos aqui com o livro do nosso querido Pondé, tá aqui, ó. Infelicidade para Corajosos. É uma boa leitura para esses tempos, hein? Você pode comprar online agora, tá à venda aí no todos os sites aí, Amazon, tem um monte de sites que vendem, e tem também o curso que começa hoje, a existência no século XXI, vai ser via Zoom, com perguntas, vai até dia 30 de novembro, aí você entra no endereço do professor para se inscrever no curso todas as terças e quintas. É o break para a rede, a gente volta já já
Vai lá, Reginaldo, pode ir? Tchau. Mas o papo continua aqui. Vamos lá. Fazer uma pergunta? Pois não. Mais uma pergunta Cortella. a respeito do livro, porque você fala da força do ódio e atualmente vivemos muito haters nas redes sociais. A força do ódio, ela faz mal mais para quem tem ódio ou para quem recebe o ódio dessa pessoa? Olha, caro colega, do ponto de vista da experiência pessoal, nas redes sociais especificamente, eu não tenho essa experiência, não porque eu não tenha haters, imagino que eu tenha, mas porque eu não tenho contato com eles, né? Já falei aqui em outros programas que as minhas redes sociais são todas profissionalizadas e tal. Então eu não sei o que é ser odiado do ponto de vista de eu ler e sim, que alguém me a gente sabe o que é. Mas de forma geral... Conversa com nós. Então, mas de forma geral, a força do ódio, ela faz mal mais para quem? Para então, quem excluindo tem ódio. essa questão que é muito pontual hoje em dia, veja bem, eu tenho a impressão que depende muito de uma razoável autonomia que você tenha. Por isso que eu comecei falando disso. Porque assim, se alguém te odeia, mas você não depende tanto do reconhecimento dessa pessoa para conseguir ficar de pé, então talvez não faça tanto mal para você. Se esse ódio se multiplica num número muito grande e começa a inviabilizar por onde você circula, provavelmente esse ódio vai fazer muito mal para você que é odiado, né? Então acho que depende um pouco da estrutura psicológica da pessoa, da situação social em que ela se encontra, da condição dela na cadeia alimentar, né? Você tem que lembrar às vezes que ser odiado em algum nível, principalmente hoje, pode significar que você tem alguma consistência para um lado ou para o outro, né? Agora, para quem odeia, eu acho que quando você se dedica a odiar alguém, deve fazer muito mal para você o tempo inteiro, porque você vive de certa forma com o freio de mão puxado, né? Você vive odiando alguém o tempo inteiro, você vive para a pessoa que se odeia, né? Com certeza. Pegando este gancho, você gosta também de conteúdo judaico e tem a Torá oral, a Torá escrita. E os filósofos acho que fazem a mesma coisa, né? Escrevem e discutem isso. Quando a gente pega em rede social, as pessoas interpretam o texto de uma forma completamente aleatória e não uma certa. Você acha que precisa mais do diálogo ou as pessoas precisam interpretar melhor o texto? Filosófica, minha pergunta. Muito bonito. Então... A filosofia platônica nasceu de diálogos em que o Sócrates era o professor e conduzia seus discípulos, inclusive para Platão, né? Um deles. Eu tendo a achar, e eu sempre dei aula partindo desse pressuposto, de que é necessário um diálogo, a tal da dialética grega, né? Não a hegeliana. É necessário um diálogo, inclusive porque... a experiência me mostrou, e não só a mim, qualquer professor que se der o trabalho de prestar atenção nisso, que quando você traz o aluno para uma experiência mais próxima da realidade dele, ele tende a assimilar o conteúdo melhor. Então, por exemplo, se você está querendo dar aula de Otelo do Shakespeare, voltando à pergunta que a gente viu aqui, o Iago, ele odiava o fato que o Otelo era melhor que ele, né? E a forma que ele encontra para destruir o Otelo é fazer com que ele ache que a mulher dele o está traindo, a Desdémona. Quando você consegue trazer uma pessoa para a experiência de ciúme, ou você consegue trazer a pessoa para uma experiência em que ela conviveu com alguém que ela tinha raiva porque era melhor, tirava trauma, nota boa, não estudava, mas tirava nota boa, que é um ambiente típico de escola, de universidade, ela entende melhor o que está no jogo. Então eu sempre parti do pressuposto que você dá aula dialogando, você traz a pessoa para dentro da questão. Agora, diálogo nesse sentido de hoje não há diálogo, né? Não há diálogo, o debate muitas vezes é uma situação fetichizada. Ninguém tá nem aí para ficar escutando o que nenhum quer dar sua opinião. Por isso que você faz mesas de debate, são mesas que na realidade ou todo mundo pensa igual ou não vai para lugar nenhum. Certo? Sim. Então acho que é um fetiche com relação ao diálogo. Se é melhor interpretar melhor, aí depende do repertório da pessoa, né? Boa. Vai Muito interpretar bonito. melhor. Muito bem. Perguntas, Posso fazer a pergunta? Lógico, Você claro, colocou no seu professor. livro? Você colocou Tá no no seu break, tá livro? voltando? Tá voltando, Tem 7 isso. segundos para voltar aqui, vamos aproveitar aqui esse momento para voltar.
Estamos de volta aqui agora pela Rede Jovem Pan. A gente estava conversando aqui durante o break comercial que a gente tem para a Rede Rádio aqui nas nossas plataformas e agora também o nosso programa na TV, na Jovem Pan News, 11 da noite. Todo dia, de segunda a sexta, o Pânico aí que tá com grande audiência também. Inexplicavelmente, viu, gente? Talvez sorte. Inexplicavelmente. Aí sim. É falta de sexo. Eu não sei o que é. Descascando menos. E hoje estamos recebendo um convidado de altíssima categoria. Tá aqui o Pondé, que já, nosso brother aqui, tá sempre aqui no programa. E sempre quando tem um livro novo, ele vem lançar aqui e a gente tá mostrando para vocês aí. Já tá em todas as livrarias o livro Infelicidade para Corajosos. E também tá com o curso A Existência no Século XXI, vai começar hoje. Toda terça e quinta até 30 de novembro você se inscreve aí nas plataformas do professor. Quem ia fazer era o Karnal agora. Pois não, Karnal. O senhor escreveu aqui, todos querem ser reconhecidos em suas pequenas identidades. Eu gostaria de saber porque hoje você ser relevante, a busca pela relevância é algo muito comum, principalmente nas redes sociais. É um novo xingamento, é ofensivo você falar você não é relevante. Essa busca pela relevância sendo do conhecimento, estética, o que você pensa nisso e querer ser relevante, ser importante? Eu acho, na realidade, essa discussão toda vinculada, digamos, ao banal das redes sociais, extremamente chata, né? Assim, essa fúria para ser relevante o tempo inteiro. A própria ideia de relevante significa que você faz alguma diferença naquilo que você faz. E essa diferença é reconhecida por pessoas. É uma das grandes tragédias do ser humano e uma das grandes mentiras do marketing pessoal é que você é reconhecido porque você diz que é reconhecido. Essa é uma das tragédias do ser humano. Você só é reconhecido pelos outros. Seja porque você é escroto, porque você é capaz, porque você é legal, é o outro que tem a última palavra. E essa palavra pode não ser a que você quer. Então, eu acho que com o surgimento das redes sociais, essa característica do que os sociólogos chamam hoje de busca do reconhecimento, que é o que você está falando, né? Ela se transformou numa verdadeira epidemia. E aí, como isso inclusive é precificado, então você quer se tornar relevante pelo seu estilo de vida, pelo que você faz, e aí você de repente começa a se tornar especialista em livros, né? E aí cresce isso para tudo quanto é lado. Isso vai atraindo pessoas porque o repertório é uma das formas nas redes de você mostrar relevância e na vida do dia a dia. Então, eu acho que isso é uma necessidade humana natural. Ou seja, ser reconhecido pela pessoa que está perto de você, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos. À medida que a sociabilidade foi crescendo, há um nível de busca de relevância no convívio social. Só que esse nível de busca de relevância, ele ficou durante milênios e milênios estabilizado. É o muito rico, era muito bonita, era o super guerreiro, era a mulher que era uma super mãe, sei lá, tinha formas sociais repetitivas de reconhecimento e relevância. Com a modernização, isso começou a mudar, quer dizer, o mecanismo de estabelecimento de relevância começou a mudar, de alguma forma se ampliou as oportunidades, ainda que muito pequenas. Quando chega no mundo do marketing digital, aí essa busca de relevância das pessoas se esparramou pelo mundo inteiro. Então você quer relevância na sua pizza, no seu sapato, na sua opinião absolutamente banal sobre qualquer coisa. E se você não reconhece essa relevância, a pessoa se ofende. Eu quero que as pessoas absolutamente me achem relevantes no meu hábito de colecionar caramujos. Certo? Isso é super importante, porque colecionar caramujos é a forma como eu me enxergo, a minha autoestima está associada a isso, e aí você acaba ficando ridículo. Eu faço uma pergunta. Pois não, professor. Eu vejo aqui num capítulo, você diz, faz uma pergunta: será que a verdade é um caminho estreito para a felicidade? Dito isso, você diz que a mentira pode ser um ato de misericórdia também. Então, a pergunta que ele faz: a mentira pode ser então também um caminho para a felicidade? Sem dúvida. De duas formas também, de novo. Uma, né? Então, é o Pondé no Pânico ensinando a você mentir. Né? Como mentir. Mas mentir que é prático. Mentir é bom pra quem também se sente... Amor, eu engordei, sabe essas coisas. Então, pra quem se sente inferior... Pô, você mente pra amor. Você fala, você tá linda. Tá linda, você maravilhosa. Nunca fala, está jamais fale, você tá amor, gorda. engordei. É uma mentira... A mentira ajuda. Sim, você me ama. Claro, muito. Muito, eu te amo. Só mentir, Muito bem. Vamos lá. Então, olha assim...
Tutorial. Vai. Eu acho que tem uma mentira rodriguiana que tá no fundo dessa nota também, que é quando o Nelson falava mintam por misericórdia. Então, eu diria que essa é uma mentira profundamente enraizada na experiência humana, que tem um pouco a ver com o que vocês estavam brincando aqui, que é uma pessoa que fala a verdade o tempo inteiro. Puta que pariu. Insuportável. Não dá. Você não consegue viver com a pessoa. Dá pra ver um filme, né? É normalmente alguém que tem problema. Sim. Por isso que é o pentelho ou a pentelha que faz isso. Então, eu acho que nesse sentido tem aí na ideia do Nelson que assim, para você ser razoavelmente feliz, você precisa de misericórdia de muita gente à sua volta. Que eu acho que é uma das boçalidades da tecnologia do coach, é dizer para você que você vai conseguir, que você vai dar certo, não sei o quê, que é muito ruim. E aí, esse sentido portanto, a felicidade depende de um certo conjunto de virtudes, inclusive que os outros têm em relação a você. Misericórdia é uma delas. Um outro sentido, aí é no sentido que eu acho que vai pelo marketing hoje em dia, é que acredita-se que se você mentir muito, você vai ficar feliz. Passa a ideia de felicidade, que sua vida é maravilhosa, que você é uma pessoa especial até quando vai ao banheiro, quando toma café da manhã, tudo em você é super diferente. Essa mentira leva a uma felicidade que me parece que é a felicidade, sei lá, da vida editada, né? Que eu acho que é uma felicidade que na realidade gera ansiedade. A do Nelson, acho que está mais alocada numa experiência ancestral. Sabe? Como eu falo no livro da história dos 400 anos do jardim, quando aquelas mulheres vão para a Inglaterra fazer uma visita a jardins em casas e elas veem um jardim muito bonito numa casa, batem na porta. É uma anedota que alguém me contou um dia, eu coloco numa das notas. Bate na porta, vê uma senhorinha, abre a porta e aí elas perguntam, mas a senhora, esse jardim é muito bonito, há quantos anos vocês cultivam esse jardim? A senhorinha responde 400 anos. Na realidade não, 700 anos. Eu errei o meu próprio texto. 700 anos. Ou seja, tem coisas que demandam um cultivo muito longo. E hoje, com a pressa do digital, mais ainda do que já era, você tem que ser feliz logo em 13 minutos. Falando no digital... Então tem que mentir. Minha 15 avó, segundos, né? Minha avó deu uma aula Queria ter sobre conhecido isso. a sua avó. Empaiada. Minha avó fez bodas de ouro. Ia festa e tal. Bodas de ouro, 50 anos 50 de casado. E lá eu perguntei pra minha avó. Fui lá, foi uma sabedoria de um idoso, é a coisa melhor do mundo. Sentei no colo da minha avó e falei, vó, qual é o segredo para se ficar 50 anos casado, está casado com o vô há 50 anos. Ela olhou assim para mim no fundo do meu olho e falou assim, meu neto, seja cínico e minta. Minta muito. Olha aí. E desliga o aparelho auditivo. É isso aí. É a mentira do... Para manter. Meu querido, o século XXI, que é o que vocês vão discutir, eles dizem que a gente está saindo do mundo da comunicação, da informação, para ir para o mundo da influência. Diz que hoje em dia é mais a influência que manda mais. É isso mesmo? Olha, acho que primeiro a gente tem que pegar leve com a previsão, porque a gente nunca sabe, em 2019 se fazia muitas previsões sobre o mundo, né? Sim. E tomamos na cara. Mas assim, eu entendo o que você quer dizer no sentido de que a influência é o modo de lidar com o conteúdo de informação. Você lida de tal forma, de tal formato, com certa competência, e aí você cria essa commodity chamada influência, dos influenciadores e tal. Então, se você tinha uma primeira fase, que era a circulação de conteúdo, a tal da informação, e geração de conteúdo, agora tem uma fase que está muito clara, que é, às vezes, você pode nem ter muito conteúdo, mas se você tem impacto de influência, você gera dinheiro e gera capital. Então, acho que é uma leitura da forma como o capitalismo se organiza e parece estar se organizando para até metade do século XXI, pelo menos. Agora, como você falou, quer dizer, o meu curso Existência no século XXI, que eu falei no começo, que tem esse recuo filosófico para dar um pouco de conceitos melhores, o objetivo do curso, na última aula que está no programa, é discutir se o século XXI será do marketing, da mentira e da psiquiatria. Então eu vou sustentar essa tese ao longo do curso.
meio que respondendo para você agora sobre essa coisa da influência. Eu acho que o século XXI vai ser muito dominado pelo marketing, já é dominado pelo marketing, e daí a influência. Né? Porque o influencer está trabalhando com marketing. Né? O tempo inteiro. Afinal, ele está vendendo algo. Mentira, porque quando o marketing para de vender seu sapato, ele tem que mentir cada vez mais. Basta ver comercial de banco, onde todo mundo é feliz, jovem, descolado. Isso é uma mentira, né? O banco bonzinho. Meu, imagina, o essa banco mentira legal. de fundo. Eu fico revoltado. Eu fico revoltado quando eu ligo a televisão e tem lá um banco bonzinho. Não existe banco bonzinho. É que nunca ninguém negociou colocou uma propaganda que é uma terraplanismo mental. E moral, né? Claro que é. Bom, e aí, por último, da psiquiatria, no sentido de que, assim, cada vez mais se toma mais remédio, e não só porque você é doente, apesar que o conceito de doente na longevidade, ele fica confuso, né? Porque você vai lidando com a doença no dia a dia, isso vai esticando o seu usufruto do corpo e tudo mais que vem junto com o usufruto do corpo. Mas as medicações hoje, elas vão tanto no sentido de combater a ansiedade, combater a depressão, quanto de elevar a sua capacidade de responder a demandas. Que o caso clássico é o Viagra, quando surge lá atrás. Levanta a capacidade, levanta é um verbo que tem tudo a ver com Viagra, mas levanta a capacidade de enfrentar demandas da vida, não só no âmbito sexual. Então eu tenho a impressão que o século XXI, ele sim vai ser muito da influência, do marketing, da mentira. E quando você mente muito no nível como esse, você vai ter que tomar muito remédio. Muita ansiedade. Muita ansiedade. Boa. Então, mas aí, por exemplo, a filosofia, ela ajuda a consolar as pessoas. Eu vejo muito isso, porque se você pegar um livrinho como esse, você abre a sua cabeça e você começa a entender mais ou menos outra perspectiva. Eu acho que todo filósofo, né? Eu acho que era um cara meio triste, né? Era um cara meio zoado. Pensa muito. Não é o Não tem um filósofo sério agora. Falando Isso sério. eu sei que você tá falando sério. Eu tô falando sério É um questionador. pelo seguinte, porque é um cara que você vê que ele tá meio deslocado ali, né? Ele tá procurando. E às vezes a gente começa a ler, por exemplo, aqui você cita vários, né? Você faz um compilado bacana sobre os pensamentos, né? É um cara assim que atormentado. É um cara atormentado, né? Você sabe. Mas ajuda os outros. Ajuda, mas sofre. Não, ajuda. A tua pergunta, há um debate muito antigo em relação ao surgimento da filosofia, que na realidade é o tema do último livro que eu escrevi. Eu escrevi, mas está no prelo, né? Que é o debate acerca do seguinte: qual é a origem da filosofia? O espanto, no sentido de maravilhamento com as coisas, ou é o desencanto? Certo? Então, você tem alguns filósofos que discutem isso até hoje e defendem a ideia de que a origem da filosofia na Grécia e o motor dela é um certo desencanto com as coisas, que vai ao encontro do que você falou. Um certo desencanto de perceber que a alegria e a felicidade, às vezes, depende de uma certa ligeireza no tratar com as coisas, né? Superficialidade. Então, isso é uma tese forte. É claro que há aquela referência a um autor da época do Aristóteles chamado Teofrasto, que disse, durante muito tempo se achou que era Aristóteles mesmo, que os homens mais inteligentes que ele havia conhecido eram melancólicos. Essa imagem do vínculo entre a melancolia e o conhecimento é muito poderosa, bate até no Freud. Você vê a distância no tempo, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, talvez o conhecimento gere um certo desencanto, um olhar meio cético, como a da sua avó, quando respondeu para você, certo? Agora, ao mesmo tempo, se o ser humano é alguém que quer entender coisas, como dizia o velho Aristóteles, entender as causas, possivelmente sim, a filosofia gera alguma consolação, porque, aliás, consolação é um tema da filosofia. Sim. Desde a antiguidade. Tem livros com esse nome. Livro da consolação, consolação através do sei do quê, consolação e a graça. E você tem consolação pela filosofia, é um tema clássico na história da filosofia, né? Não é um nome qualquer, é um conceito. Então, quando você vincula a filosofia à consolação, sem dúvida nenhuma, um dos papéis da filosofia do conhecimento sempre foi a ideia de que quando você entende melhor as coisas, talvez você saia de uma posição ingênua, mas você consiga entender de uma forma um pouco mais profunda. E por isso se acalme.
Daí a ideia de consolação. Talvez seja isso. É isso Talvez aí. seja isso. Isso é um tema muito clássico, a filosofia. Bonito. A consolação. Muito bacana, professor. Muito bonito. Bom, mais uma vez eu queria homenagear você. Nós trouxemos aqui os nossos queridos Cortella. Não sei se você tem mais alguma colocação aqui para o programa. Tem, professor? Esse cara é um cara incrível que eu faço... Tenho o prazer de sempre palestrar ao lado, eu e nosso querido Karnal aqui. Com toda certeza. E pedir para as pessoas comprarem um livro. Comprem um livro que está incrível. Muito bem. Tem que fazer a foto depois. Isso é lógico. Mais uma vez eu queria agradecer aqui a presença do Pondé. Luiz Felipe Pondé está aqui com o livro Infelicidade para Corajosos, à venda. Acabou de sair, você compra aí nas livrarias aí virtuais ou então na livraria física. Show. Que é o momento que a gente está precisando, né? A infelicidade para corajosos. São exercícios filosóficos e, mais uma vez, homenagear você também aqui com o nosso querido Karnal e com o Cortella, que são pessoas que levam o conhecimento acadêmico para todo mundo aí nas redes sociais, no YouTube e tal. Só avisando que eu fechei uma palestra para sexta-feira na Barra Funda, tá se preparando. Não foi Ana Rosa? Ele vai tocar piano, você vai cantar. Isso aí é muito bacana. E tem também o curso. Curso maravilhoso. O curso do Pondé que começa hoje, toda terça e quinta até 30 de novembro nas redes sociais e vai ser por via Zoom. Skype. Via Zoom. Zoom. É Zoom. As pessoas vão poder fazer pergunta e tal. Boa. Bacana, Pondé. Muito obrigado. E no mais, você tá por aí? Tranquilo ou não? Você tá tranquilo ou não? Tô tranquilo. Tá? Trabalhando bastante, sobrevivemos à pandemia até então. Sim. Né? A pandemia, eu lembro que eu tive aqui no Pânico no comecinho da pandemia. Estava com a toba na mão. Ninguém falava de máscara ainda. Não, é verdade. Sim, não havia essa discussão de máscara, não sei o quê. Eu lembro que você perguntou pra mim, você acha que a gente tá sendo irresponsável aqui? Sim. Você lembra disso? Você acha que o quê? No final? Que a gente foi... Bom, a gente sobreviveu até então. Né? Estamos vivos. A verdade é que nós estamos mais acostumados à epidemia do que a iPhone, cara. É isso aí. Nós vivemos, a espécie vive epidemias há muito tempo, né? É um sofrimento. Você sabe que eu tive um pensamento desse negócio aí da pandemia, quando veio a pandemia, porque a gente teve que trabalhar. A gente parou aqui 15 dias, aí falou, tem que voltar. Tem que voltar. Tava gostoso. Aí eu falei, pô, tá gostoso aqui em casa, né? Tava aqui, mas tem que voltar. Mas aí eu vim com medo. Mas eu falei, eu tenho que ir. Né? E aí ficou aquele negócio, negacionista, você é um negacionista de lá. Aí eu pensei comigo, porque quando eu tava vindo, eu tava pensando no carro. Eu tava olhando, tinha algumas motos, tinha pouca gente na rua. Vazia. Mas tinha algumas coisas funcionando. Aí eu falei assim, eu acho que você achar que você não vai morrer, porque eu falei, eu não vou morrer. Eu não vou pegar o vírus e vou ter que trabalhar, porque eu tinha que trabalhar. Eu não tinha outra alternativa. Eu falei, eu acho que é uma defesa nossa de ter que ir, né? Você tem que enfrentar aquilo. Não é negacionismo. O negacionismo. Isso é outra coisa. Negacionismo é outra coisa. Eu acho. O que é? Não, negacionismo é sair de casa. Não. Na época era. Pô, você é um negacionista. O que você está fazendo aí? Sim, sem dúvida nenhuma. É um rótulo. Mas no começo houve uma radicalização como em tudo e a discussão virou assim quase quadrada, né? Se você, por exemplo, lockdown, lembra da época do lockdown? Sim, foi essa época. Então, se falava em lockdown, não podia se falar quarentena ou confinamento, que era pobre. Lockdown em inglês é melhor. Bonito. E, né, como sempre, essa coisa brega de achar que a palavra em inglês é melhor. Whatever. E aí tinha uma whatever, né? E aí outra coisa era assim, se você não era a favor do lockdown radical, lockdown, como se falava com a mão assim, né? Lockdown, quer dizer, então você era um negacionista. São Paulo, essa era a discussão que eu levei em vários lugares, assim, era necessário o afastamento. São Paulo nunca conseguiu fazer lockdown como Nova Zelândia, como China. Wellington. Sim. Como Wellington, certo? Ou seja lá o que for. Por quê? Porque você tem uma situação social. A epidemia é um quadro médico que tem uma face para a medicina e uma face para a sociologia. Então, acho que a discussão, ela ficou empobrecida, como tudo hoje quase fica, mas eu nunca pensei em alguém que saía para trabalhar como negacionista. Eu sempre entendi o negacionista como alguém que tem um discurso do tipo assim, não precisa tomar vacina, a epidemia não está matando gente, é uma invenção chinesa para fazer... É por isso que eu falei que eu não entendia o que você fez como negacionista. Entendi. Mas seria um negacionista sair na rua no lockdown. Porque aí ele fala, não, mas você... Radical, aí ele fala assim, mas você é essencial.
mas tinha um monte de gente que precisava trabalhar, é essencial também. Claro. É uma confusão, né? Isso foi Então, mas é confuso mesmo, e sempre foi, porque as fronteiras entre o que é privado e o que é público, quando entra em jogo uma epidemias são quadros coletivos de que o comportamento individual impacta o comportamento público. Ela pressiona o contrato social. Não há uma solução completamente limpa. Se você tem uma situação social pequena, homogênea, clara, segura, você pode instituir formas de confinamento mais seguros. Ou ser a China. Ou China quando também. você tranca todo mundo, Nem né? discute. Mas quando você não tem essa situação, uma pessoa que... Eu lembro de um sujeito que deu uma entrevista no auge da pandemia, que ele falava assim, eu tenho muita pena, eu acho que os motoboys deveriam ter direito de também ficar em casa. Só que ele estava pedindo comida pelo iFood, pelo Rappi, entendeu? Então, muita gente que discutia esse assunto era um sujeito alienado, que estava no seu apartamento, trabalhando em home office. Escondendo os funcionários. Não tinha sua situação de risco econômica, não estava com risco de ir para o saco com nada, e você ficava ali trabalhando e você achava que todo mundo podia ficar. Ao mesmo tempo, isso que eu acabei de descrever, não é argumento para você cuspir a cara dos outros, não usar máscara, não evitar o contato, entendeu? Isso que eu chamo de burrice no debate. Entendi. Uma coisa é uma coisa, uma coisa não é outra coisa. Não é assim, né? Você acha que um dia a gente vai discutir isso muito, né? Esse período, né? Acho que vai, né? É provável que sim, quando a gente se afastar um pouco, apesar que a memória social vai ter esquecido. Sim, sim. Porque na hora que se parar de usar máscara, Emílio, vai pro saco a memória. Vira uma micareta. É porque não acabou o uso de máscara. A máscara hoje mantém a memória coletiva. Porque a mídia, mesmo em termos numéricos, já desapareceu. Sim. Em alguma medida, as celebridades da pandemia que surgiram começaram a perder força. Isso. Porque não tem mais a commodity. Não tem mais a pandemia pauta. pra segurar, A não tem mais pauta. A pauta. Isso mesmo, não tem mais a pauta, né? Boa. Muito bem, que papo bacana, hein? Muito bom. Muito bom. Pondé sempre é bom. Mais uma vez, o livro tá aqui, ó. Já é para você comprar. Nesse momento que a gente está precisando encarar a infelicidade para corajosos, e tem também o curso do Pondé. Mais uma vez, obrigado, Pondé. Eu que e a nossa agradeço. homenagem a você, e obrigado por você vir compartilhar aqui com a nossa audiência um pouco dessa Sabedoria. sabedoria. Muito obrigado. Muito obrigado a você também, Carnal. De nada. Vamos socar Obrigado no aos piano. colegas. Como tá na CNN? Tá excelente, estou de férias, aguardando novo programa. Aliás, um grande beijo pra Gabi, minha companheira. Como é que está, Gabi? Gabi tá bem. linda, hein? O rei do muito supino, bonita, hein? Muito bonita. E o supino? Eu exercito meu corpo e minha mente. Eu faço isso. parte desse novo tipo de Cortella, filósofo. e o joelho? O joelho bichado. Tô andando aqui com a minha bengalinha. Vamos. Cortella tá que com o joelho. vamos. Obrigado, Pondé.